SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Comunicação e Saúde do Homem, este é o episódio 39 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, o nosso convidado é Gustavo Cardoso Guimarães, urologista, cirurgião oncológico, diretor do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica, IUCR, e coordenador dos departamentos cirúrgicos oncológicos da BP. Vamos falar aqui sobre um tema que ainda é cercado de tabus, a saúde do homem. Enquanto muitas campanhas e conteúdos voltados para a saúde da mulher ganharam espaço nos últimos anos, a saúde masculina segue como um assunto menos abordado, marcado pela resistência dos homens em procurar ajuda médica e pela falta de comunicação efetiva que dialogue com esse público. A pauta deste bate-papo com Gustavo Guimarães é sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação e sobre os caminhos de uma comunicação em saúde mais efetiva para os homens. Dr. Gustavo, muito obrigado por sua participação no episódio 39 do SensoCast. Doutor Gustavo, uma pesquisa do Instituto Lado a Lado mostrou que 62% dos homens no Brasil só procuram um médico quando os sintomas já estão insuportáveis. Por que, doutor Gustavo, o Brasil resiste tanto em cuidar da própria saúde? Olá, Moura. Obrigado por esse convite, essa oportunidade da gente falar de algo tão importante, saúde do homem, de uma forma. O que a gente tem visto muito, Moura, é que existe uma questão cultural, é muito mais forte do que só o conhecimento. A maioria das pessoas, inclusive os homens, entendem que é importante cuidar da saúde. Mas por uma questão até de cultura, de como foram criados, o homem foi criado para ser invulnerável, muito forte, né? Tudo e qualquer coisa que faziam, isso é bobagem, você tem que ser mais homem ou mais forte e não se queixar pelas coisas, então isso foi ficando. Então, os homens hoje se auto-justificam de que eles não podem parar, de que a maioria dos seus sintomas ou de tudo que sentem vai passar logo, que é algo passageiro e que ele vai conseguir resolver aquilo sozinho. Porque isso, culturalmente, foi como eles foram tratados. A gente, em geral, trata os nossos meninos como super-heróis e as nossas meninas como princesas. Então, os super-heróis resgatam a todos e as meninas, em geral, precisam ser resgatadas, o que é uma falha muito grande, né? Porque todos são iguais, homens e mulheres têm um papel claro e forte no seu autocuidado e um cuidado com o outro do ponto de vista familiar, né? Então, mas isso virou culturalmente, principalmente na nossa cultura latina, né? Muito difícil para o homem aceitar de uma forma muito simples de que ele é vulnerável. Então isso vem passando de gerações para gerações. Quando a gente conversa, eles entendem que a saúde é o bem mais importante, mas acabam negligenciando os sinais e os sintomas, acreditando que ele é invulnerável. E, doutor Gustavo, essa negligência dos homens com esse autocuidado é um fator que ajuda a explicar essa diferença que existe de expectativa de vida em relação às mulheres? As mulheres vivem em média 7 anos a mais que os homens. Essa é uma das. Agora, a gente sabe muito que os homens se expõem muito mais a risco, usam mais bebida, usam mais tabaco desde mais cedo, descuidam da alimentação e do autocuidado. Então, obviamente, eles estão mais expostos a problemas, a mortalidade nos jovens, né, nos adolescentes e jovens, adultos jovens, é muito maior nos homens, porque se expõem a riscos desnecessários, seja no trânsito, seja em esportes de risco e tudo mais. Então, isso, sem dúvida alguma, tem um fator muito importante, porque eles acabam sendo mais expostos, né? Todos esses fatores, até como uma forma de provar que ele é diferente, invulnerável, superior, aquela cultura do super-herói. Então, acaba sendo mais expostos a questões. Então, a mortalidade por trauma, mortalidade por uso de drogas, álcools e coisas ilícitas é muito maior nos homens, nos meninos, do que nas meninas, e óbvio, isso vai ao longo da vida aumentando
o risco para doenças cardiovasculares e câncer, que são os principais, por conta da falta de um cuidado ou de entender que ele é tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano, e acreditando nesse poder de autocura, né? Os Wolverines, os Super-Homens, os Batmans, os Homens-Aranhas estão por aí desde cedo e acabam se expondo a riscos muito maiores e negligenciando a saúde e o autocuidado de uma forma que está expresso, né? Numa perspectiva de vida menor de quase uma década, né, Moura? É algo muito gritante. Doutor Gustavo, a saúde da mulher ganhou campanhas de alto impacto, como o Outubro Rosa. Já o Novembro Azul, né, que é dos homens, segue muito centrado no câncer de próstata. Doutor Gustavo, é possível avançar em campanhas que falem da saúde integral do homem, incluindo câncer de pênis, de testículo, doenças cardiovasculares, diabetes e até saúde mental masculina? Seria o ideal, né, Moura, que a gente parasse de falar do homem focado só num único problema, né? Sem dúvida nenhuma, a campanha do Novembro Azul tem um papel muito importante, né, de chamar para a atenção, e o fato da próstata ser o tumor mais frequente do homem depois de pele não melanoma, e com isso a gente consegue levar esse paciente, esse homem, para a sua prevenção. Os urologistas e os clínicos têm um papel muito grande de fazer tudo um pouco, não só pensar no tratamento, né, na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas fazer o restante. Mas quanto mais se fala, quanto mais se mostra que o homem não é só uma próstata, né, que o homem tem outros fatores e que deve ser outros tumores que também são muito agressivos e que levam à mortalidade, além das doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e todas as outras, a gente ampliaria muito isso. Então, o Novembro Azul, como o Outubro Rosa, deveria seguir muito mais, aos poucos, uma migração para o cuidado da saúde do homem, né, e ampliar desde políticas públicas para a saúde do homem, como temos a saúde da mulher, né, para levar a conscientização de que, como pessoa, a gente vai precisar se cuidar em todas as fases da sua vida, desde a infância, à adolescência, até a idade adulta, né? Não deixando apenas o homem com aquela questão muito estranha até para se explicar por que eu tenho que ir me cuidar a partir dos 45 ou 50 anos, e esse período todo para trás não há uma necessidade preemente, não se fala tanto. Então, peca-se um pouco dando essa impressão de que só a partir dessa idade, por conta da próstata, que o homem precisa ir ao especialista ou cuidar da sua saúde, quando na realidade é o que a gente faz ao longo da vida, que soma problemas e soma, né, fatores de risco para que aos 50, 60 a gente tenha câncer de próstatas e até muito agressivos. Por isso é muito, muito importante trazer a consciência de a necessidade do homem ter o autocuidado e cuidado familiar, né, um com os outros também, pais com filhos, filhos com os pais, avós, para que, do mesmo jeito que as mulheres fazem, o homem precisa ter uma saúde integral e familiar envolvido no cuidado de um com os outros para poder mudar essa estatística de morrer mais e ter mais riscos, né? Doutor Gustavo, em sua visão como médico urologista, que se comunica também por meio das mídias sociais e da imprensa, qual é a sua avaliação de como o jornalismo, a comunicação corporativa e as mídias sociais atuam e podem atuar ainda mais para quebrar tabus e aproximar os homens da prevenção? Moura, preconceito e a dificuldade de falar desse tema não é só dos homens, é da sociedade. Então é muito pouco frequente a gente escutar nos grandes meios de comunicação, por exemplo, falar de pênis. A palavra pênis, né, câncer de pênis, assusta e até agride, de certa forma, por um conteúdo que deixa de ser até, para alguns, uma visão de saúde masculina e passa a ter um conteúdo sexualizado que não deveria ser, né? E é uma doença muito, por exemplo, o câncer de pênis, ela está muito relacionada à pobreza, a estilo de vida, a falta de higiene, a questões sociais muito ruins. Então, ela é negligenciada em todos os aspectos, né? E quando a gente começa a ter esses pudores, essas dificuldades de falar abertamente sobre algo, ele acaba tendo uma resistência muito grande e que permeia toda a sociedade, né? Então, a gente deve voltar um pouco
tanto os meios de comunicações, como os corporativos, como os médicos, mesmo os hospitais e as campanhas, e perder um pouco desse pudor e falar do homem, né, em todas as suas necessidades de forma ampla e aberta. Não é algo que vá diminuir a masculinidade ou a força ou a necessidade ou mesmo, né, aquele pacto social e familiar. Falar de saúde mental, falar de depressão, falar de medos, né, fobias e angústias, porque somos todos seres humanos e passamos pelas mesmas coisas ao longo da vida, e pedir ajuda é a forma de mais cedo resolver os problemas, não deixar chegar a um dos problemas que tem enfrentado muita sociedade hoje, até como suicídios e outros problemas muito graves, né, por falta desse apoio integral à saúde das pessoas, no caso dos homens, por se sentirem infalíveis, até como grandes, como se fossem super-heróis, né? Doutor Gustavo, assim, observando as campanhas voltadas para a saúde do homem, hoje as campanhas, muitas delas acabam caindo no erro de falar para os homens, falar sobre a saúde masculina, mas não necessariamente estar falando com esses homens. Poderia haver um ajuste de linguagem? Se sim, o que poderia ser alterado na sua visão? A gente, é muito comum ver a gente falar de algo que parece às vezes abstrato, ou câncer da próstata, ou infarto mais comum em homens, coisas como um diagnóstico etiológico ou sindrômico, como se parece, algo que os homens não se veem parte na rotina, é sempre os outros, né? Então, trazer aquelas pessoas, trazer personagens reais, trazer as pessoas falando dos seus problemas, né? Fazer com que o paciente ou a pessoa que teve aquele problema fale com as outras pessoas entre si, isso deixa de ser algo abstrato, né? Algo longe de si, como se faz parte de um grupo, mas não é o meu grupo, faz parte do extrato, né, de sexual ou do gênero, como queira, mas não é para mim, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, na minha família não tem. Na verdade, estamos todos expostos, né, amor? Desde muito cedo, a poluição, a comida, a dificuldade, fast food, gordura, ultraprocessados, tudo isso faz com que a exposição seja muito grande durante a vida e parece algo distante de nós, né? Mas quando a gente traz aqueles que passaram por isso para a campanha, para falar, para mostrar, para abrir diretamente, é uma forma de romper essa barreira, né? É o meu irmão, é o meu vizinho, é o meu amigo, são pessoas muito próximas, então você traz a conversa para o seu meio. Então, falar, como você disse, com os homens e não para os homens, né? Doutor, num determinado momento aqui já da nossa conversa, você falou da questão da idade para se fazer os exames, que não somente na idade ali de 40, 50 anos, enfim, que você vai falar sobre PSA e toque retal, mas que há um cuidado que deve se iniciar já com os meninos, assim como acontece as meninas de irem ao ginecologista. Então, quais exames, atitudes de rotina todo homem, já a partir da sua fase como menino, como criança, deve realizar e até chegar na fase adulta? Bom, se você pensar comigo aqui, a gente olhar juntos, todos nós, meninos e meninas, as mães, as famílias levam ao pediatra. E à medida que nós vamos crescendo, quando acaba aquele período ou já fica grandinho para ir ao pediatra, as meninas começam com os ginecologistas e seguem ao longo da vida. Os homens desaparecem dos consultórios médicos, né? E não estão livres de problema, né? Na infância, logo ainda no momento com o pediatra, ver se o testículo desceu para a bolsa, se o pênis consegue expor a glande, né, convencionalmente para poder fazer limpeza, são coisas importantes, mas depois desse período o homem só volta ao médico quando tem algum problema, quando teve algum acidente ou quando já está mais idoso. Ele deve ir ao urologista, deve ir ao clínico logo quando acaba aquele período pediátrico, porque a gente vai fazer diagnósticos mais precoces com o autoexame do testículo, de tumores de testículo, né? A gente começa a falar sobre a vacinação para doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, né, que diminui o risco dele vir a desenvolver câncer de pênis, câncer anal, de boca e de outros tantos, e de ser o vetor que passa para as meninas. Tem uma orientação sexual sobre doenças sexualmente transmissíveis, orientações sobre o tabagismo, sobre dieta, né, sobre o consumo de bebida alcoólica.
que isso vai ao longo da vida diminuir o risco, né, da obesidade, da hipertensão, do diabetes, de outros efeitos que estão relacionados a estilos de vida. E obviamente, à medida que ele vai, em cada fase tem doenças e riscos diferentes e o médico vai poder dizer isso para ele e acompanhá-lo desde cedo, né? Até chegar na fase adulta, onde a gente vai começar a fazer a prevenção não só da próstata, com exames de PSA e toque, mas também colonoscopias e outros exames para precocemente evitar os tumores mais frequentes da raça humana. A gente tem no Brasil o tumor de próstata e câncer coloretal como primeiro e segundo, na mulher, né, o tumor de mama e o tumor de colo, mais uma vez, como primeiro e segundo, e a gente pode começar a prevenir desde a dieta, né, até outras questões de estilo de vida e os cuidados com diagnóstico precoce para essas pessoas terem uma vida mais saudável, uma orientação, facilitar exercícios físicos precocemente, ter uma regularidade, diminuir o uso de carne vermelha, gordura animal, ultraprocessados, tudo isso vai diminuir as principais doenças, né, que a gente tem do tempo moderno hoje, inclusive. Outro ponto importantíssimo pode ser esquecido é o tabagismo, né? Então o médico desde cedo começa a ter essa relação que muitas vezes a família sozinha não é capaz de controlar ou de ajudar essas pessoas por conta do social, de tudo em volta, acaba tendo, né, os grupos e as tribos e acaba se expondo mais e entra naquilo que a gente falou lá no início da exposição a riscos, né? E os meninos são mais tendenciosos a assumir esse risco e a ir atrás de ser diferente, pondo a própria vida, né, e a própria saúde em risco, sem nem ter esse conteúdo e essa cultura que ele pode ter indo precocemente já, desde o pós-pediatra, já começar as suas consultas rotineiras, como qualquer pessoa deve fazer desde sempre. No caso do câncer de próstata, né, como já descrito, o mais comum entre os homens, há uma política de rastreamento, né, que os exames são o exame de sangue, o PSA e o exame de toque. Como orientar a população, doutor Gustavo, sobre a importância desses exames? E sabemos que, infelizmente, existe uma relação um pouco jocosa, enfim, de preconceito, de brincadeira que acaba afastando esse homem. Como resolver esse problema? Como está sendo resolvido isso? Novamente, né, Moura, é falar sobre o tema, desmistificar. A gente faz desde cedo o exame ginecológico, faz o exame de colonoscopia, né, fazem exames de endoscopia. O exame do toque da próstata é mais um exame como esse, não tem nada de cunho sexual ou de diminuir a masculinidade de ninguém, né, porque é um exame de prevenção, né, da diagnóstico precoce de uma patologia que pode matar, né, que causa muitos efeitos. Um exame tão simples, tão rápido, né, foi durante muito tempo e ainda é tratado como piada ou jocoso, ou como se isso fosse causar grandes traumas ou problemas psicológicos, ou até mesmo afirmação da sua posição masculina, quando na verdade isso depõe contra o próprio pessoa, levando ele a se expor de uma forma desnecessária ao risco de uma patologia mais avançada, onde a metástase para os ossos, onde outros eventos podem acontecer, e tudo que iria poder prevenir de efeitos e de problemas perde, né, a possibilidade de acontecer. Então, falar, desmistificar, levar isso com seriedade, porque são pequenos atos que mostram cuidado que a gente tem não só conosco, né, mas com todos aqueles que nos amam e que nós amamos, porque ter um câncer metastático avançado, dor, é uma patologia que traz um mal não só para você, mas para toda a sua família, todos à sua volta, né? Então, algo tão simples que pode interromper ou não permitir que você tenha isso e não faça aqueles que você ama sofrer tanto quanto você, né, ou muitas vezes até mais, vendo o seu sofrimento por algo tão simples. Doutor Gustavo, o câncer de pênis é pouco falado, mas ainda leva centenas de amputações por ano no Brasil. O que falta, doutor Gustavo, para termos mais comunicação sobre essa doença, que é uma doença evitável? E quais mensagens, na sua opinião, são importantes? Essa é uma doença que eu diria negligenciada, né, por ser algo comum em países subdesenvolvidos, onde a higiene, a limpeza e a promiscuidade e outras questões estão muito envolvidas.
as pessoas acabam não querendo falar sobre o tema, né? O Brasil lidera, com alguns outros países, o ranking mundial de amputações de pênis. E as pessoas nem sabem, muitas vezes, porque pouco é falado, né? Então, esse tema tem que vir ao público para se entender que o tratamento, na verdade, a prevenção, este sim, é um tumor altamente prevenível, evitável, com algumas questões muito simples. Fazer uma cirurgia para expor melhor a glande, quando você tem a fimose, quando não se expõe a cabeça do pênis, como é popularmente conhecido, lavar com água e sabão, e a vacinação para o HPV. São dados muito, muito simples, muito baratos, muito fáceis de se fazer e que a gente negligencia, né? Então você coloca essas pessoas sobre risco porque elas desconhecem a necessidade disso. Se, após o pediatra, já seguissem com o urologista, não estaria com fimose, seria orientado para isso. Então, seguir essas coisas que a gente tem conversado aqui, Moura, desde o início dessa entrevista, né? De os mais simples cuidados podem evitar problemas muito sérios. Eu diria que não são centenas, é quase milhares de pessoas amputadas anualmente, né? Isso acaba imaginando, sim, a amputação pode ser parcial, pode ser total do pênis. Você já imaginou algo que você pode tratar com uma cirurgia simples e água e sabão, e uma vacina que está disponível no Sistema Único de Saúde, que é extremamente segura, né? É algo inaceitável para um país como o nosso, né? Que talvez um dos poucos países no mundo onde essa vacina está de graça no serviço público. Basta ir lá, né? É algo assim inaceitável e inacreditável até que a gente fale pouco, brigue pouco por isso, porque essas pessoas que por desconhecimento, por ignorância ou mesmo por falta de cultura, estão sendo expostas a um risco totalmente desnecessário. Este é um câncer que pode ser evitado com medidas muito simples. Doutor Gustavo, você já trouxe aqui algumas questões sobre pontos de atenção dos homens jovens em relação ao câncer de testículo, mas gostaria que você reforçasse para quem está nos ouvindo o fato desse câncer de testículo ser mais jovem, mais comum nessa faixa etária, né? Quando você pega todos os tipos de câncer abaixo dos 30 anos entre os homens, o câncer de testículo figura entre os principais. Só quando extrapola na idade é que ele se torna um câncer raro. Então, quais sinais os rapazes devem observar e como incluir esse tema de saúde para um público que raramente se vê como um paciente? Ora, o jovem, o adulto jovem, o adolescente, na verdade, ele tem uma mudança muito grande do seu corpo, né? E acaba tendo muita vergonha de expor e falar sobre isso. Então, esse é um dos fatores, porque mesmo quando ele percebe que algo não está bem, eles não têm coragem suficiente, porque não teve um relacionamento com aquele médico desde cedo, alguém de sua confiança para expor mais cedo. Por isso, vou reforçar aqui a ideia de sim, tem que ir desde cedo, como as meninas fazem a sua prevenção e sua avaliação com o ginecologista, ele deve ir ao urologista, ao clínico geral, né, e seguir desde cedo, porque é algo muito simples. Durante o banho, fazer a palpação do testículo. Se ele sentir um caroço, diferença de volume de um para o outro, alguma alteração que não está normal, algo que está mais desconforto ou que seja, é simples, é mostrar para o colega, né, ir ao médico. Porque o diagnóstico precoce, esse é um dos tumores mais curáveis que tem, né? Mas quando a gente não faz o diagnóstico no início, o tratamento é muito doloroso, passa por quimioterapia, por grandes cirurgias, tem que retirar o testículo, que para a autoestima é péssimo. Em uma fase onde a personalidade está sendo formada, né, é uma dor muito grande. Então, quanto mais cedo se diagnosticar, mais simples o tratamento e maior a incidência de cura deste tumor. Né, com algo muito simples, é o autoexame que é o principal para se fazer. Né, óbvio, aqueles que, quando muito jovem, já o testículo não desceu para a bolsa escrotal, que aí o pediatra já faz o diagnóstico, o urologista já faz o diatrato, que a gente chama de criptorquidia, quando ele não desce, né, o que aumenta muito o risco, e outros fatores que podem ser diagnosticados muito precoce, né, mas esse sim, como você disse, é o mais frequente do adulto jovem, do homem, né, do menino, do adolescente, adulto jovem, mas é um tumor extremamente curável, e quanto mais cedo o seu diagnóstico, menos efeitos colaterais vai ser o tratamento e maior será o resultado. Então, a qualquer palpação, nódulo, caroço, desconforto, alteração do tamanho, deve procurar o especialista, né, o médico, para fazer a avaliação correta, os exames e, se necessário, o tratamento.
Doutor Gustavo, você falou aqui que tabagismo, álcool, sedentarismo, os alimentos ultraprocessados, eles estão ali nessa lista, né, de vilões da saúde do homem, né? Já que você falou dos super-heróis, mas eles são esses vilões que afetam, né, biologicamente a saúde dos homens. Como trazer a mensagem de evitar esses fatores de risco sem cair naquilo do que a pessoa pode falar, mas isso é um sermão, né? Assim, que passe a mensagem de que, de fato, seja uma conscientização. Moura, sem dúvida, né? Todas essas coisas que a gente falou têm seus prazeres, têm suas... É gostoso, é bom, traz, como o caso do tabagismo e do etilismo, a própria droga que está ali envolvida tem efeitos no corpo humano que viciam, que trazem alguma forma de prazer. Os ultraprocessados, essas coisas muito açucaradas, né? Tudo tem um prazer para isso, é muito difícil. Eles não são só ameaças à saúde do homem, mas à saúde da mulher, à saúde de todos, né? Então, entre os vilões que foram ao longo, fomos descobrindo isso. Provar de vez em quando, comer alguma coisa, ter um hábito social, eles não é isso de si, mas eles caíram no dia a dia, né? Como a gente está cada dia mais corrido, cada dia sem tempo, comer a fast food, tomar refrigerante, beber a cerveja ou o álcool, o vinho e tudo todo dia ou toda hora como desculpas de que teve um dia difícil ou que teve um dia muito fácil, porque tem que comemorar, Isso caiu no senso comum de todo mundo está fazendo como uma forma de satisfação e prazer de curto prazo, né? As pessoas precisam entender que é a longo prazo que tudo isso se transforma num problema, né? Então, diminuir de forma importante, trocar, ter uma orientação muito clara sobre uma alimentação saudável, procurar um especialista. Existem muitas alimentações, muitos alimentos muito gostosos, como frutas, verduras, legumes e outros tantos, que a gente pode melhorar no dia a dia. E essa comunicação ela tem que ser clara, porque hoje o que está aparecendo muitas vezes é essa imposição. Não faça porque vai acontecer, né? Acho que tem que ser uma conscientização. O seu risco é este. A sua forma de se livrar desses problemas é diminuir ou evitar ao máximo, né? Tentar ter uma vida mais saudável e não podemos esquecer de forma alguma do exercício físico. O exercício físico modifica até a expressão gênica, né? Trazendo coisas muito importantes. Os estudos mostram que precisamos ter uma regularidade. Então, passa muito mais por conscientização, por conversas e por uma questão até de entender e querer mudar do que simplesmente impor uma mudança. É isso que tem que ficar muito claro, que quanto mais conteúdo de qualidade e melhor exposição a esses conteúdos de uma forma rotineira e corriqueira em todos os locais, é muito melhor do que campanhas extensivas ou agressivas, onde você não possa fazer algo, que às vezes leva até alguns mais revoltados aí contra, né? Então, não querer atender como se fosse uma ingerência sobre a sua vida e muito mais na ideia de a gente ter que estar, de ser parceiro, trazer a informação para que as pessoas se convençam de que elas precisam ter vidas mais saudáveis. Doutor, tem a questão da saúde mental, né? Que, de uma certa forma, felizmente, principalmente após a pandemia, tem se falado bastante de saúde mental, mas ainda ela é pouco discutida entre os homens. Como podemos falar de estresse, ansiedade e depressão sem reforçar preconceitos? E com a sua visão como urologista, como você tem percebido que, dentre os aspectos que vão além do aparelho reprodutor masculino, ou seja, que o homem não é só a próstata, o homem não é só o aparelho reprodutor, o homem também tem a questão da saúde mental, é a sua percepção em consultório, até mesmo para, de repente, orientar esse paciente a buscar um psicólogo, psiquiatra, enfim? A gente tem que mesmo, Moura, volta pela informação, falar do assunto, desmistificar. Todos nós estamos sujeitos à depressão, à tristeza, aos problemas psicológicos do dia a dia. Ainda mais aqueles que se negam a aceitar que podem ter. Esses não conseguem, né, nem ver ou não abrir a oportunidade de conversar. Alguns anos atrás, quando o paciente estava muito ansioso numa consulta e você falava, acho que você precisa ir no psicólogo, ou talvez no psiquiatra, eu tenho muito bom para te indicar, era quase como uma agressão.
né? A maioria dos homens viam aquilo, você está me chamando de maluco, você, e etc., né? Isso fez, hoje melhorou um pouco, mas ainda há muito preconceito. A gente já viu grandes exemplos meio do esporte, onde mulheres deixaram de competir porque não estavam com a saúde mental boa, como um grande exemplo, e que tempos depois voltaram brilhando em alto nível, né, porque cuidaram da sua parte mental e voltaram mais fortes. Isso deve servir de exemplo para todos, né, não só para as meninas, para as mulheres, que elas mais uma vez saíram na frente, mais uma vez estão enfrentando um problema e devem servir de exemplos para todos nós. Se algo não está bom, você deve às vezes parar um pouco, conversar com sua família, pedir ajuda. Isso não desmerece ninguém, ao contrário, é uma prova de coragem, é uma prova de força, saber que não está bem e evitar danos maiores, porque o homem instável mentalmente, com dificuldades psicológicas, com a saúde mental abalada, ele é um problema não só para eles, como para a sua família e para todos à sua volta, né? E às vezes pode ser muito mais perigoso, digamos assim, por conta de não estar bem. Então é uma prova de coragem, uma prova realmente de força, aceitar que precisa de ajuda e procurar, né? Isso deve ser cada dia mais falado, cada dia mais incentivado, né? Não como preconceito, mas como uma coisa a ser valorizada, né? A ser até recompensada, não de vista financeiro, etc., mas ser recompensada como algo muito bom, como valor para uma sociedade que procura melhorar constantemente. Doutor Gustavo, falamos aqui de prevenção, diagnóstico, vamos falar agora de tecnologia, de tratamento, inovação. Doutor Gustavo, você lidera um centro de referência em cirurgia robótica, que é o UCR. Como que a tecnologia tem mudado o tratamento dos cânceres urológicos masculinos? A tecnologia mudou a nossa vida. A tecnologia permitiu que o planeta tenha 7 bilhões de pessoas e só aumente. Graças à tecnologia que conseguimos plantar, conseguimos alimentos para quase todo o planeta. É graças à tecnologia que tem energia. É graças à tecnologia que nós estamos aqui conversando, né? Então, isso veio de uma forma avassaladora e o conhecimento e a genialidade humana tem aumentado cada vez mais rápido a evolução, né, em vários setores. A medicina, por ser muito tradicional e muitas preocupações, e isso é compreensível, talvez seja um dos campos que mais tardiamente a medicina, a evolução tecnológica está chegando, né? O robô tem praticamente 2 décadas e meia que começou, mas que na última década que cresceu de forma exponencial, para trazer ganhos, do mesmo jeito que nas outras áreas, seja vigilância, seja na parte na militar, seja no agronegócio, para tudo, né? A tecnologia veio e nos ajuda, ela transforma aquilo que se tinha medo de que nós seremos substituídos pelas máquinas ou substituídos por inteligência artificial, ele potencializa o que há de bom naqueles colegas. Ele consegue fazer uma cirurgia com mais precisão e detalhes, com menos efeitos colaterais e melhores resultados do que era feito no passado, e as pessoas esqueceram já, né, como é uma cirurgia, por exemplo, da próstata aberta, com corte grande, com dor, com dificuldades, com resultados funcionais muito ruins, e hoje tudo isso mudou, e cada dia melhora, né? E não só para próstata, mas como rim, bexiga, dentro do aparelho urinário e nas outras disciplinas, o robô veio para ajudar de uma forma muito, muito importante, muito visível, né? E obviamente cada vez mais ele é aceito e incentivado em todo local para ser incorporado. E não é só o robô, a inteligência artificial chegando, diagnósticos mais precisos, né? Hoje a inteligência artificial é utilizada amplamente em diagnósticos radiológicos, anatomia patológica, na ajuda aos médicos no consultório. E a gente vai ver que nas próximas 2, 3 décadas essa revolução vai ficar cada vez mais ampla, mais acessível, que é importante, chegar até a ponta, chegar aos menos favorecidos, né, da mesma forma que chega nos locais com mais abastados. Então é muito, muito importante essa visão e esse crescimento. A cirurgia robótica
e outras tecnologias vieram para ficar mesmo, e em todos os campos da comunicação. A lavoura, né, e não é diferente assim a medicina, é um aliado muito forte para a gente melhorar aquela entrega e dar ao médico a não só mais capacidade de tratar, mas mais tempo para escutar e estar próximo do paciente. Reforçando essa questão da cirurgia robótica, né, em câncer, a principal indicação de robótica é para a próstata, né, mais de 60% dos casos. E tivemos recentemente o parecer final favorável da Conitec para termos essa tecnologia no SUS. Já são 20 anos de robótica, demorou, mas era o tempo, enfim. E a importância de agora estar no SUS, essa tecnologia, doutor Gustavo? Toda tecnologia, principalmente as muito caras, elas precisam ser provadas de que o seu custo traz o benefício para isso. A Conitec, que é a avaliação de tecnologia, avalia de forma muito clara, segura, muito centrada em dados claros e dados palpáveis mesmo de custo-efetividade da incorporação de uma nova tecnologia, principalmente num sistema como o nosso, que é universal e que o dinheiro é finito, né? Então tem um papel muito importante para que o que realmente faz diferença chegue antes daqueles que podem ainda ter dúvidas e que poderão vir depois. Se a gente for voltar um pouco no tempo e pensar na laparoscopia, ela levou muito mais do que 20 anos para ser incorporada, sendo muito mais barata. Se a gente for pensar em várias tecnologias, levaram 30, 40 anos. Cirurgias mudaram depois de muito tempo, né? Então, a Conitec, muito sabidamente, já avaliou isso no passado, né? E não havia dados robustos nacionais como agora tem. E essa incorporação prova que temos uma agência extremamente respeitada, extremamente séria, né? Que faz o movimento no momento importante, mesmo no momento de carência ou de problemas econômicos, sim. Agora há evidências, vamos incorporar, né? Então isso leva o seu tempo que tem que ser, porque os dados precisam estar maduros para que isso possa ser incorporado. Então, parabéns à Conitec, esse trabalho fantástico, mas agora é hora de se ver, sim, o benefício está aprovado do ponto de vista de custo efetivo, foi unânime a aprovação, né? Porque agora há dados nacionais e internacionais que nos permite essa incorporação e assim abre uma possibilidade de acesso universal de uma tecnologia de ponta para toda a população, né? Naquilo em que a gente está, você entende bem, a Conitec aprovou a cirurgia técnica robótica para próstata, não é o robô para tudo, porque outras coisas precisam provar mais. Com a utilização universal e mais máquina, mais médicos treinados, as outras vão vir com o tempo, porque está claro para todo mundo, mas ainda não tem dados firmes do ponto de vista de publicações e de dados para ser amplo, mas para a próstata já está claro que tem sim, e é uma modificação, sem dúvida um marco na história, né, do país e de acesso à população, e óbvio agora com o devido tempo ela vai sendo incorporada, né, não é algo do dia para a noite, precisa não só de recursos, mas de treinamento, que é a parte 2 de tudo isso, a gente tem que treinar em larga escala os médicos para utilizar essa tecnologia de forma segura para todos, né, principalmente para o paciente. E como você trouxe, além da robótica, há outras tendências tecnológicas muito importantes, né, como o uso cada vez mais de inteligência artificial e outras tecnologias, né? Sim, a inteligência artificial está trazendo a disrupção para o mundo inteiro, não é? Não é algo tão novo assim, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, os primeiros dados de Turing já começou a avaliação sobre isso, então você vê que nós já estamos aí há mais de 5 décadas estudando e fazendo, mas agora novos modelos de computação, os data centers, a internet, alta velocidade, está permitindo desde telecirurgia robótica, o médico no lugar operando em outro país ou mesmo em outros locais, né? Há uma estratégia que vai chegar para todos, mais cedo ou mais tarde, de agora ampliação de diagnósticos mais precoces, mais precisos, menor trauma e melhor resultado. Então a gente está numa fase de uma revolução, sem dúvida nenhuma, dentro da área médica. Hoje temos marcapassos que fazem desfibrilação à distância, eles veem
que o paciente vai ter um problema cardíaco e já dá o choque e já avisa ao médico. A gente tem aparelhos hoje que medem diabetes em tempo real. Então, a conectividade mais a inteligência artificial transforma o jeito de fazer saúde, não tirando do ponto central a importância da relação médico-paciente, da relação do paciente com a sua enfermagem, com a sua física, com a sua forma, a parte multiprofissional. O que faz diferença é como nós, profissionais de saúde, estamos utilizando esses recursos para melhorar a vida do paciente. Nós não estamos sendo substituídos, nós estamos sendo potencializados. E aí talvez aqui vale uma metáfora com aquilo que a gente falou no passado, né? No início dessa entrevista, nós estamos sendo potencializados como Homem de Ferro, super-heróis, né? Tendo grande tecnologia a serviço da vida humana, potencializando os médicos a fazer mais com as mesmas horas que ele tem por dia. E essa comunicação para o homem, doutor Gustavo, ela precisa ser institucionalizada cada vez mais. Gestores e instituições precisam elaborar estratégias que de fato cheguem nesses homens, né? É o que você ressalta da questão da informação. Moura, quando o CEO da empresa, o diretor da empresa, ele dá o exemplo, ele se cuida, ele fala, ele traz uma mensagem muito forte para as pessoas que estão sobre a sua liderança. Partir para ser o exemplo. Então, você faz o seu exame de próstata, sim, eu já passei dos 50, eu vou ao meu urologista. Né? Isso tem um fator muito grande para as pessoas em volta. Imagina o urologista que diz que você tem que fazer o exame e ele não vai. Como você justifica isso? Tem muito. Então, do ponto de vista institucional, os líderes têm grande importância como exemplos, mostrando sim que se cuida, que quer o bem de si para poder estar bom para a sua empresa, para a sua causa, para a sua família e para todos nós. Então, sair um pouco daquela simplesmente quando é novembro, a gente fala de novembro azul, mas no dia a dia, o tempo inteiro, falar da necessidade do autocuidado, ter políticas internas de cuidado mental, saúde do seu colaborador, e isso tem que estar institucionalizado. Se ele se cuida, ele tem a necessidade e a ideia de cuidar de todos. E com relação às campanhas voltadas para a saúde do homem, você se lembra de campanhas ou estratégias de comunicação que você olhou ali o resultado e falou, esse resultado foi bacana, foi muito relevante isso que aconteceu? Olha, a gente tem alguns dados importantes, principalmente, mas o problema é que elas não são contínuas, né? A gente teve um período que foi falar muito sobre a necessidade de lavar o pênis e houve um diagnóstico maior, depois ele foi esquecido como campanha. Se falou um pouco sobre autocuidado e fazer o diagnóstico de câncer de testículo quando um jogador de basquete teve tumor de testículo e ficou famoso essa história, né? O Nenê, que falou isso. Então, vários meios de comunicação falaram, mais diagnósticos de precoce tumor de testículo aconteceu e depois deixou de se falar. A gente ainda tem a campanha do Novembro Azul que se mantém, e que se a gente pegar os dados de homens que fazem PSA regularmente, quase que dobrou nos últimos 10 anos. Então houve uma melhora e essa necessidade de se manter continuamente uma campanha de falar da saúde masculina é muito importante. Ela não deve ser exclusiva do novembro, ela deveria ter mais vezes por ano, né? E a gente não falar só tumores de pele em dezembro, ou falar de algum outro, mas tem que falar de tumores de pele, não, tem que falar o homem com tumor de pele, a mulher com tumor de pele, como o homem deve usar o protetor solar, porque o homem também precisa dessa visão, né? E aí, como você já mesmo colocou antes, a gente não deve falar de, mas a gente deve falar para, tem que falar diretamente para aquele público-alvo continuamente. Então, sim, quando a gente mantém campanhas por longos períodos, a gente colhe frutos. Mas se de vez em quando desaparecer, as pessoas esquecem e acabam não fazendo, né? Infelizmente, quando tem uma pessoa pública que aparece com algum problema, a gente tem explosões de pessoas interessadas com aquele problema, depois se muda o foco, mas ela deve ser mantida. Aproveitar para falar da saúde do homem, saúde da mulher, saúde da pessoa, deve ser uma pauta contínua de todos, o tempo inteiro, o ano todo. Doutor Gustavo, estamos nos minutos finais aqui. Eu gostaria que você deixasse, por gentileza, 2 mensagens. A primeira delas
seria para os homens que ainda evitam o médico, evitam os exames de rotina. Que mensagem direta você quer deixar para ele? Moura, de verdade, o que eu posso dizer assim, se cuidem. Eu me cuido. Eu vou ao meu urologista, eu faço meus exames, eu passo com o meu cardiologista e quero que vocês entendam que isso não é uma forma depreciativa ou mínima de fazer isso. É a forma de mostrar que você ama aquele que vocês amam. Não é você estar bem, estar saudável. Né? Então, cuide de você da forma mais cuidadosa que você pode ter, se amando e querendo que você esteja bem para que você tenha força suficiente para cuidar de todos à sua volta que são importantes. E uma mensagem, doutor Gustavo, para comunicadores, jornalistas e profissionais da saúde que querem melhorar a forma de falar sobre saúde masculina com o homem. Eu acho que a gente já deu um bom passo aqui, é falar com pessoas diretamente, né, mostrar que nós somos humanos, somos falíveis, temos problemas, ficamos tristes, temos doenças. Então, a pauta saúde masculina ela tem que ser diária, contínua e tem que focar no que há de mais importante, é a nossa saúde, né? Continuamente trazendo os homens para falar com eles mesmos, né? Exemplos de personalidades, exemplos de pessoas que se cuidam no dia a dia. Talvez, em vez de trazer informações com números e processos e tudo mais, trazer a pessoa que passou por aquilo junto com tudo. A experiência de cada um é muito importante para que o outro veja, se inspire e faça a mudança que precisa ser feita. Obrigado, Moura. Obrigado a todos. Muita saúde para todo mundo. E assim encerramos o episódio 39 do SensoCast. Hoje, conversamos com o urologista e cirurgião oncológico Gustavo Cardoso Guimarães sobre saúde do homem, um tema que precisa cada vez mais da informação de qualidade e uma comunicação sem tabus. Propomos aqui para você uma reflexão. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, mas sim de responsabilidade. A comunicação tem um papel essencial em abrir caminhos para que os homens se sintam parte deste diálogo, buscando prevenção, diagnóstico precoce e qualidade de vida. Você que acompanha o SensoCast, nos acompanhe também nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco, envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.